Nesse vídeo quero falar com você sobre 5 coisas que você faz errado quando estuda para concurso público. E talvez ao final do vídeo você vai me odiar um pouco, mas alguém tem que falar isso para você. E a primeira delas é isso aqui, ó. Que é isso, Matheus? Uma caneta? É uma caneta grifa-texto. O que o estudante mais gosta de utilizar, grifar texto e muitas vezes reler o que ele grifou. E a verdade é que, infelizmente, esse é um mecanismo de estudo praticamente ineficaz ou com baixa eficácia. E quem está dizendo isso não sou eu, isso é um estudo feito por um pesquisador chamado John Dunlowski. Ele fez uma avaliação dos 10 métodos de estudos mais utilizados, pelos estudantes. E esse de grifar e de reler os grifos que você fez, ele tem baixíssima eficácia. E se você parar para ver, tudo que eu ensino para vocês aqui no canal é sempre o seguinte: o seu processo de estudo, ele tem que ser um processo que exija de você. Ou seja, você tem que fazer força para lembrar, para acertar questões. Existem as técnicas que eu ensino, a técnica da tia Judite, a técnica da tia Jerusa, que são táticas para você fazer com que o estudo fique realmente ativo. Agora, grifar não é um processo ativo. Você pega o livro lá e vai simplesmente marcando. Isso não tem muito impacto para você, assim como também não tem muito impacto, por exemplo, digitar. É muito mais interessante que você escreva mecanicamente, enfim, várias coisas em relação a isso. E grifar e reler os grifos tem baixíssima eficácia. Então, se você usa como mecanismo de revisão ou se você usa para achar que você está aprendendo mais, infelizmente isso não está acontecendo. Segundo grande erro que os estudantes cometem é acreditar que a aula vai ser responsável pelo seu aprendizado. Enquanto a aula, na verdade, é simplesmente uma primeira ferramenta do seu processo de aprendizagem. No método que eu desenvolvi, no método 360, essa é a segunda etapa, é a etapa de entender. Ou seja, o papel da aula não é ensinar para que você memorize os conteúdos. Isso não vai acontecer. O papel da aula é simplesmente fazer com que você tenha clareza e entenda o assunto. Uma vez que você entende, você vai para as próximas etapas do seu estudo para realmente fixar o conteúdo. E a verdade é que a gente foi sempre treinado a achar que a aula era o processo de estudo. Então, o professor Pierluigi Piazzi, que era um defensor disso, ele fala: a gente tem muitos alunos na escola e muito poucos estudantes. Aluno é quem frequenta a aula. E no caso tem muito concurseiro que somente assiste às aulas. E isso não é suficiente para a sua aprendizagem. Lembra, a aula é para entender. Um bom professor faz com que você entenda e tenha clareza. Agora, o seu processo de estudo mesmo ativo vai vir depois, através de alguns mecanismos, recuperação ativa, trabalhar com questões. Vou deixar aqui no card alguns vídeos que eu fiz em relação a estudo por questões, como é que você vai utilizar, e também sobre recuperação ativa. São os dois mecanismos que mais funcionam e que mais vão gerar resultado. Mas você já sabe agora que a aula é simplesmente uma etapa do seu processo de aprendizagem, não é a única etapa. Se você só assistir a aula, você não tem tempo para estudar e não tem tempo para memorizar nenhum conteúdo. Terceiro grande erro de quem estuda para concurso público, e esse eu cometi e eu passei muita raiva e perdi muito tempo e gastei muito dinheiro, é acreditar que você precisa de um curso para cada banca examinadora. Por exemplo, eu preciso de um curso de português para o Sebrasp, eu preciso de um curso de português para a FCC, a VUNESP é diferente, eu preciso de outro curso. Não. Português é português, direito constitucional é direito constitucional. Matheus, mas o banca Sebrasp inventa sempre. Sim, ela vai inventar nas questões, mas o conteúdo programático é igual. Então você não precisa de vários materiais, você precisa de um bom material para cada matéria. Então, por exemplo, o artigo 5º é o artigo 5º, não tem como a FCC, a VUNESP e a Sesgran Rio, sei lá qual a banca que você vai enfrentar, cobrar diferente. Vai cobrar em cima do que está ali previsto no artigo 5º. Claro, vai mudar o mecanismo, como é que eles abordam o tema? Sim, isso vai mudar, e você vai ter que fazer essa adequação. Mas o processo de aprender o conteúdo, se você aprender o conteúdo, você acerta as questões. Não importa qual a banca. Então tem essa ideia, eu não sei se foi os cursinhos que plantaram isso, que você precisa de um curso específico, não. Você precisa de um bom curso que tem todas as matérias, e aí depois você só vai ter que olhar no seu edital o que tem e fazer uma adequação. Agora, a parte das questões em si vão fazer esse ajuste para você aprender como a banca cobra, isso também é importante. Mas aprender o conteúdo não é na hora da questão, você vai aprender o conteúdo durante as suas fases de estudo. Então para de viajar e ficar comprando material novo. A gente começa um material, não termina, aí começa outro material. E como é que eu sei disso? Porque eu vivi isso várias vezes. Quantos materiais eu comecei e não acabei? Tem um professor de cursinho que agora é a sumidade em tal matéria, vou tentar por ele agora. Não, às vezes seria muito melhor você revisar o material que você já tem, ao invés de começar um novo. Não faz sentido você começar uma outra metodologia, então aprende isso. Não existe um material para cada concurso, existe um material para cada matéria. Só isso. Quarto erro, e esse aqui eu adoro, é quando o concurseiro começa a comprar conteúdo pronto. Porque é o seguinte, a gente tem preguiça de pensar. Vamos falar a verdade, essa é a real.
Então você quer alguma coisa o mais pronta possível. Aí o que você faz? Você compra um mapa mental. Ah, o fulano estudou, fez os mapas mentais e agora ele está vendendo. E aí você compra o mapa mental dele. Agora, o que você não sabe é que o processo de elaboração do mapa mental que é o que faz você aprender, não é o mapa mental. É o processo de elaborar. O professor Pierre-Louis de Piazzi, citando ele novamente, ele falava que muitas vezes você pode jogar fora o papel. Você pode muito bem jogar fora. Agora, o processo de escrever mecanicamente é o que faz a diferença. Inclusive, fiz um vídeo recentemente falando do superpoder de um amigo que eu conheci, que memorizava tudo, e uma das características dele era essa questão de escrita. Vou até deixar aqui no card. Assiste esse vídeo. Você vai se surpreender. Uma pessoa extremamente simples, com uma capacidade de memorização assustadora. Era um cara que tinha essa capacidade simplesmente porque tinha o hábito de escrever. Você vai ver no vídeo, vou te explicar, vai ficar mais claro. Mas então se liga, não existe você comprar mapa mental pronto. O processo de elaboração é o que faz você aprender, não o mapa mental em si, não depois de pronto. É o processo de elaborar. Inclusive, quando você for elaborar um mapa mental, um resumo, você não faz durante a primeira aula que você está assistindo, porque, eu não sei se você sabe, eu até comentei isso, a aula é para entender, beleza, mas durante a aula você ainda não entende tudo. Então, se você tentar fazer um resumo durante a aula, as chances são que você vai começar a fazer um negócio todo bagunçado, porque você ainda não tem o entendimento total do assunto. Então, o ideal é que depois de uma sessão de estudo, depois que você já aprofundou um pouco mais, aí você faz o seu esquema. E detalhe, você faz de memória. Você tenta fazer se lembrando do conteúdo, não é olhando. Você faz, se esforça, isso está inclusive também na minha metodologia, né, no Método 360, mas é um processo. Você tenta, não conseguiu, aí você olha, e aí você faz ele de novo, né, completa o que ficou faltando, beleza. Depois você tenta de novo, para fazer de novo com a memória. Faltou, completa de novo. Você faz isso inúmeras vezes. Vai chegar uma hora que ele vai estar completinho na sua cabeça e de forma organizada. E aí, meu amigo, é só marcar o X na questão e acertar sempre. O quinto erro que eu vejo que atrapalha muita gente é a questão de expectativa errada. Talvez expectativa errada e também comparação. O que acontece? Muita gente, por exemplo, que entra no meu programa, eu tenho um programa para o concurso de escrevente, né, o E360, que é, sem dúvida, disparado o melhor curso para quem quer passar no concurso de escrevente, e a pessoa entra e tem gente que está mais avançado, né? O curso, como eu trabalho com metodologia de ciclos, você pode entrar em qualquer momento, não faz diferença. O que você vai conseguir é essa evolução. Mas você entra, às vezes, mais no começo, mais iniciante, e tem alguém que está mais avançado. E aí o cara compartilha, né, no grupo de alunos, a nota que ele fez, os simulados, né? Eu tenho, por exemplo, os alunos aqui, ó, dessa pulseirinha, que são os 90 a mais, que é a gente que está batendo mais de 90% de acerto nos simulados. Então é gente muito preparada. E aí você entra e começa a se comparar, e aí você quer crescer na mesma velocidade que alguém que já está há mais tempo, e aí você se frustra e aí você desiste. E o pior, muitas vezes você desiste quando estava dando certo. Às vezes você fez lá 60 pontos, depois fez 70 pontos, depois fez 80 pontos, e eu tô vendo meu cachorrinho vindo aqui. Vem cá, ó, vem cá, vem cá. Vem cá, Google, Google. Vem cá. Vem cá, vem aparecer aqui, todo bonitão. Olha só, ó. Olha que lindão. Ah, dá um oi lá pra câmera. Eu tô com preguiça. Fica aqui, ó. Ó, então, qual que é o lance? Você tem que entender que expectativa errada vai fazer com que você se frustre e desista. E mesmo quando está dando certo, como eu disse, às vezes você está numa evolução, a sua nota vem subindo, mas você, por achar que teria que estar acertando mais, você começa a se sentir frustrado. Não estou conseguindo. E estava dando certo. Você estava evoluindo talvez mais rápido do que a média, mais rápido até do que a pessoa que você estava invejando. Só que como você olha sempre o vizinho, né, o gramado do vizinho é mais verde, você acaba desistindo. Enfim, esses foram 5 erros que eu separei aqui para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O Google está aqui comigo agora para a gente dar tchau. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, se inscreva no canal para receber as atualizações. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.